Polêmica na eleição de Natal. A primeira grande polêmica. O negócio é o seguinte: o prefeito Álvaro Dias, candidato à reeleição, baixou um decreto que proíbe uma série de atos na eleição de Natal, na campanha eleitoral. Vamos conferir? Vamos lá. Proibição de caminhada, carreata, passeata e comício. Restrição de reuniões até 100 pessoas. E no caso dessas reuniões, distribuição de álcool 70 e uso obrigatório de máscaras. Distanciamento de 1,5 m, 1,5 metros, e recomendação de uso de mídia digital, para evitar aquela distribuição de santinhos, de cartazes, enfim, para que as pessoas não tenham contato com a recomendação do decreto municipal do prefeito Álvaro Dias, candidato, é o uso da mídia digital. A reação dos adversários de Álvaro Dias foi imediata, hein? Pois é, foi imediata e repercutiu muito ontem nas redes sociais. 3 partidos já entraram na justiça contra o decreto do prefeito Álvaro Dias, que traz regras mais rigorosas para a campanha em Natal. Então, o PSB, o PSOL, o Solidariedade questionam a legalidade do documento publicado ontem no Diário Oficial. O discurso da oposição é um só: Álvaro Dias quer impedir a campanha eleitoral, restringindo a ação dos adversários. O prefeito argumentou que baixou as medidas para proteger a população, porque nós estamos vivendo uma pandemia, seguindo a orientação da Justiça Eleitoral e do Ministério Público. A única coisa que eu tenho a dizer sobre essa história, gente, é o seguinte: não cabe a um candidato à reeleição baixar medidas de restrição na campanha eleitoral. O jogo fica desigual e gera estranhamento, como o que está ocorrendo agora com os demais candidatos. Por mais legítimo que seja a condição do prefeito candidato como gestor público, quem deve estabelecer regras de comportamento e de restrições neste momento é a Justiça Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral. Por quê? Porque é quem realiza, fiscaliza e julga os atos das candidaturas dos candidatos durante a campanha eleitoral. Então, cabe à Justiça Eleitoral estabelecer regras para todos os candidatos, do candidato à reeleição, do candidato prefeito, aos demais adversários, no caso da eleição de Natal. O prefeito candidato deveria se declarar, na minha opinião, o prefeito candidato deveria se declarar impedido de tomar tais medidas para evitar o desequilíbrio do jogo eleitoral. Essa é a minha opinião. Vamos acompanhar, que pode ter decisão da Justiça ainda hoje. E para colocar mais lenha na fogueira, a governadora Fátima Bezerra revogou um artigo de seu decreto de pandemia que proibia alguns tipos de aglomerações, incluindo as de caráter político. O artigo revogado é o 11º do decreto estadual 29.583, de 1º de abril de 2020. O que é que dizia esse decreto da governadora? Decreto da pandemia. Começaram as carreatas contra as medidas do governo de restrição, carreatas inclusive de bolsonaristas, lembram? Pois é, a governadora baixou o decreto de pandemia e o artigo 11 dizia o seguinte: estão suspensas as atividades coletivas de qualquer natureza, públicas ou privadas, incluindo eventos de massa, shows, atividades desportivas, feiras, exposições e congêneres. Ou seja, para a governadora Fátima Bezerra, agora pode aglomerar por questões políticas, por questões eleitorais. Então tem esse decreto hoje para colocar mais lenha na fogueira na polêmica criada pelas decisões do prefeito Álvaro Dias em Natal.